Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse da Medlogia aqui no Nova Gênesis. Hoje vamos voltar a falar de Matrix, uma franquia que temos muito o que explorar aqui no canal. E como você pode ver no título, iremos em parte replicar a teoria de fãs que relaciona esses filmes com o fantástico personagem John Wick. No entanto, pretendemos ir além, trazendo nossos próprios pontos ao jogo. Mas antes de começarmos, já vá deixando aquele like para não esquecer, compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar e se inscreva se não for inscrito. Agora vamos lá. Bom, John Wick vem fazendo fama desde sua origem e cada vez mais a cada filme, estando agora em seu quarto lançamento, John Wick 4 Baba Yaga. E tá aí um filme que, mesmo nesses tempos sombrios para a criatividade, faz valer a pena e muito ir ao cinema, vai por mim. Acabou que as teorias que já estavam surgindo desde o segundo filme voltaram a ser discutidas, sendo que a mais interessante, e como vocês vão ver, aquela que realmente parece decifrar os segredos desses filmes, é justamente a de que John Wick se passa no universo de Matrix, de forma que não seria apenas uma coincidência Keanu Reeves protagonizar as duas franquias. Mas antes de entrarmos nos detalhes e evidências, deixa eu trazer para vocês uma posição inusitada. Aqui no Nova Gênesis entendemos a arte, e nesse caso o cinema, como não apenas obra humana. É muito comum entre autores a experiência de histórias e personagens se escreverem quase que sozinhos, como verdadeiras revelações, e na verdade a imaginação sempre funciona assim, como apenas diferentes níveis de interferência na nossa mente consciente naquilo que vem, digamos, do além. Toda a criação humana é em cooperação com algo mais, que podemos chamar de inconsciente ou até mesmo de Deus. A arte transcende o artista. Tendo dito isso, a opinião ou intenção original de um autor sobre sua obra tem sua importância, mas não supremacia. É possível, e na verdade muito comum, que um autor coloque em sua criação indiscutíveis referências e conexões às outras obras de forma totalmente não intencional até. Às vezes obras das quais ele não tem conhecimento algum, inclusive. Tal é o poder do inconsciente coletivo. O que dizer então de uma obra que fortemente se inspira em outra? Dá pra negar a sua relação profunda? Esse é o caso de John Wick e Matrix, que coincidem em tantas coisas que enxergar ambas como uma mesma história em algum nível é em si enxergar suas estruturas, independente de, por acaso, o diretor negar, o que até o lançamento desse vídeo ele não fez. E vejam só, aqui é o caso contrário. As relações são assumidas, como disse Keanu Reeves perto do lançamento de Parabellum. Abre aspas. Quero dizer que a experiência em The Matrix mudou nossas vidas pessoal e criativamente. Como diria Chad, se você vai roubar, roube dos melhores. O cinema é muito parecido com a pintura, na medida em que se inspira em tradições que vieram antes. Depois ele diz mais uma coisa. Nós literalmente fizemos uma linha de The Matrix em John Wick, capítulo 3. E está na nomenclatura. The Matrix tem o oráculo, John Wick tem o ancião. Você pode simplesmente continuar com isso. Fecha aspas. Certo, acho que assistindo já dá para ver essa inspiração. Mas pode ser mais que isso. Vamos aos pontos que mostram essa relação nada coincidente. Primeiro de tudo, os diretores. No último short que fizemos, mostramos uma ligação de David Light com Matrix, ele tendo sido coordenador de dublês em Revolutions. Mas eu queria deixar o melhor para esse vídeo. David é um nome secundário na direção de John Wick, sendo Chad Stahelski o grande nome. Stahelski foi dublê do próprio Keanu Reeves nos filmes de Matrix. Além disso, quase como uma metalinguagem, em Matrix Resurrections, Chad Stahelski estrelou um personagem de mesmo nome, Chad, que era um programa se fazendo de marido da Trinity, justamente o par romântico do Neo nos demais filmes. Só essa de dublê de marido com o nome de Chad já vale a participação do cara, né? E bem, essa proximidade dele com os Wachowski já foi comentada por Keanu Reeves em relação às inspirações, como por exemplo quando ele diz: acho que Chad foi influenciado pela maneira como os Wachowski criaram o mundo de Matrix, a mitologia, e acho que ele fez um ótimo trabalho pegando essas influências e tornando-as Wick. Mas claro, não teriam tantas teorias se fossem só influências. Existem detalhes que parecem anunciar um universo compartilhado. Não bastavam os diretores, mas existem também atores realizando praticamente variações de seus papéis feitos em Matrix. Keanu Reeves é Neo e agora John Wick, o arquétipo é evidente. Também Randall Duke King, que fez o chaveiro em Matrix, é o doutor que cuida de John Wick, e além disso, Lawrence Fishburne, que fez Morpheus, agora é The Bowery King.
Ele, como muita coisa em John Wick, é uma referência a tempos medievais em que mendigos cercavam uma figura de liderança, fazendo esse personagem o Rei dos Becos e um atravessador mítico e poderoso no submundo dos assassinos. Esse conceito é muito interessante por si mesmo, não só por tudo que ele representa em John Wick, mas também pelas semelhanças com Morpheus, como esse misterioso guia mais velho, e como o título King parece recuperar a verdadeira influência por trás de Morpheus, que nunca foi confessada. King Mob dos Invisíveis. Toda a potência de Matrix é literalmente roubada dessa obra de importância imprescindível de Grant Morrison, como vamos falar melhor em um vídeo específico. Outro ponto. Existem referências curiosas de John Wick para Matrix, uma delas sendo o famoso diálogo "Armas, muitas armas". Guns. Lots of guns. Okay, so what do you need? Besides a miracle. Guns. Lots of guns. Mas a cena verdadeiramente icônica e que ajuda a sustentar a teoria de que ambos são no mesmo universo é a cena dos pedestres parando ao receberem um comando, uma feita por Morpheus em Matrix 2 e a outra por Winston em John Wick 2. Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Who is it? Vale ressaltar como as ligações telefônicas são um acesso para fora da Matrix desde o primeiro filme, enquanto em John Wick também são importantes em cenas como essa, em que uma ligação pode engatilhar uma mudança no sistema do mundo. Também tem forte presença de aparelhos retrô nesses filmes, vindos da década de 90. Apenas opções estéticas? Certamente que não. Na verdade, são muitos os fatores que indicam uma realidade simulada, como em Matrix. Inclusive, isso é um outro ponto interessante. As inspirações de Wick em jogos são abundantes, como os famosos Shooting Up, ou Atire em Todo Mundo. Jogos como Payday, Max Payne e até o indie ultra-violento Hotline Miami. Em Baba Yaga, temos uma cena de tiroteio com a câmera de cima que, além de alguns outros jogos, me fez lembrar principalmente de Hotline Miami, incluindo a música Synthwave. Temos momentos que são muito parecidos com designs de fases, como ruínas subterrâneas ou essas salas de mostruário que acabam também lembrando Matrix. E as semelhanças não acabam aí. As moedas de troca são como itens de jogo, o Wick tendo várias moedas de ouro que em algum momento troca por paletós, provas de bala, armas, mais armas e um drink? E o que são os hotéis continentais, se não save points, checkpoints para o nosso herói, que, por ele se revoltar contra o próprio sistema, acabou sendo banido desses espaços. Ou, como chamam no filme, excomunicado, que poderia ter alguma conotação religiosa, sendo exatamente o mesmo que dizer excomungado. E em Matrix 4, Neo está preso novamente na Matrix, vivendo como um programador de videogames, e acredita que tudo o que viveu nos filmes anteriores não passa de uma história que ele criou para sua franquia de jogos, não é curioso? E sim, Matrix 4 é horrível, mas trataremos melhor no futuro sobre como algumas continuações cagadas como essa podem nos revelar informações interessantes. Então, voltando ao raciocínio. O que são jogos se não realidades simuladas? Essa pergunta é uma deixa para um outro ponto muito evidente. A reação das pessoas em Matrix diante as cenas de luta e tiroteio. Os figurantes não reagem de forma natural, até porque são programas. Veja se não é o mesmo em John Wick, quando os mais alucinantes combates e assassinatos mais brutais são realizados em locais movimentados, sem que aparentemente ninguém perceba ou se importe. O natural, obviamente, seria um Deus nos acuda generalizado, ou seja, como na Matrix, John Wick se passa num mundo videogame, com figurantes programados. E eu preciso dizer, se a gente for continuar procurando, vai encontrar mais e mais coisas. A inspiração de Matrix vem de um quadrinho, e em John Wick você tem cenas que também parecem vir de um,
E na verdade já até existe um quadrinho cânone da franquia. Além disso, como já dissemos antes, o arquétipo do personagem é o mesmo, um exército de um homem só, com super habilidades e virtualmente invencível, enfim. O fato é que não dá pra você olhar pra tudo isso e dizer que não estão conectados. E, entendendo a ficção como esse verdadeiro veículo de revelação, podemos estar vendo uma progressão de um mito acontecendo diante dos nossos olhos. E vejam só isso. 11111. Em 1 hora, John Wick excomunicado. Essa é a fala de Winston no final de John Wick 2, que, mandada para o sistema, abandona Wick à própria sorte. Em Matrix, Ken Reeves é The One, ou Um, como de Chosen One, o escolhido. O nome Neo é até um anagrama de One. Claro que essa cena de John Wick é o código de Winston, ou da Continental de Nova York, mas também parece relacionar John Wick ao número 1. Matrix foi extremamente marcante para o início do século, mas apesar de todos os seus méritos, pervertia o hipercontexto de Os Invisíveis, anunciando uma era de trevas e rendição à tecnologia, de modo que a decadência dessa franquia não podia ser evitada. Mas agora tudo de bom e original desses filmes pode ser verdadeiramente continuado por um sucessor, seja canonicamente ou espiritualmente. A jornada de John Wick é a luta de Neo, ainda contra um sistema que está em toda parte, mas agora encarnada em um homem que, apesar de sobre-humano, quer apenas relembrar. Enquanto um arauto da morte aos inimigos, Wick, em si, combate a entropia, o esquecimento e a morte, lembrando de sua amada e se apegando a isso enquanto enfrenta uma a uma as camadas do inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. You who are about to enter here. E com isso, terminamos esse Lamelogia. Se gostou, deixa um like, comenta aí e interage com a gente, vamos responder qualquer pergunta. Também compartilhe e se inscreva se não for inscrito. E claro, muita coisa interessante vem por aí, então já deixa o sino das notificações ativado para você não perder nada. Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui e até a próxima.